mas faz assim, né? Tudo voa assim, e volta, voa e volta. Não, eu acho que teve uma propaganda que eles desenharam umas asinhas saindo de cima, e aí saiu voando pra cima e aí caiu, assim, tipo, como? Ainda se fosse do Red Bull, né? Não, se fosse do criar com asas. Né? Ah, boa. Bom, gente, como que a gente vai começar? Eu não, vai você, Rita. Não, você que teve a ideia. E daí? Eu tenho a ideia e você vai, cada uma faz uma coisa. Quem teve a ideia faz. Faz assim, por que as crianças não falam? Vocês sabem o que você... Começa a gravar aí. A gente... Tá não, gravando já já, tá faz tempo. gravando. Ah, tá bom. Já tá que vai tudo isso pro ar. Vai. Eu bem conheço a Andréia. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 38. Episódio de aniversário. Nossos filhos perguntam. Crianças, vocês sabem o que a gente está fazendo aqui hoje? Sim. Por que a gente tirou todo mundo da cama cedo, nas férias? Você queria pra eu passear com o Bosley? Primeiro era passear com o Bosley, mas para depois gravar. Quem sabe? Quem quer explicar pra gente? Então vai, Com. Vocês acordaram cedo, assim. Eu não vou falar o D, né, que acordou agora. Mas tudo bem. Vocês nos acordaram pra gente entrevistar vocês, perguntar perguntas. Perguntar perguntas do Criar com Asas, como vocês chegaram até aqui, o que vocês fizeram. Você não quer começar, então? Tá bom. Então começa. Porque a Constância, ela fez uma lista, viu, gente? Tem uma lista. Linda! Qual é a sua pergunta? Quando que vocês se conheceram? Ai, que legal essa pergunta, Com. Eu tava pensando nisso. Como a gente se conheceu? Uhum. Comecem Alguém vocês. de vocês sabem? Alguém de vocês, crianças? Ah, Onde foi, Júlia? No teatro. No teatro. Foi no teatro, gente. A gente fazia um curso, né, de teatro lá na Escola de Teatro Macunaíma. Em São Paulo. De São Paulo. E éramos até de turmas, eu e a Paty não, mas a Rita era de turma diferente, né, Rita? E chegou um momento que as turmas se juntaram, porque tinham poucas pessoas, né? Então, claro, é uma escola, né? Para viabilizar a turma, juntaram as turmas, e daí a gente começou a ter um contato bem intenso, né? Tinha a Carol, né, também, que é uma amiga nossa. e olha que engraçado, né? Quando junta a turma, geralmente, e com eles também, a gente não gosta. Eu lembro que a gente não gostou, né? Não. A gente não gosta, porque você tem panelas, né? E eu sempre falo isso para elas, mas assim, a gente vai conhecendo outras pessoas. É difícil porque quando já está estabelecido, a gente tende a ter uma certa resistência. E olha isso. Eu ia até falar isso para as crianças. Vocês já passaram por isso, assim, de ou chegar num lugar que vocês não conheciam as pessoas, pode ser uma sala de aula que vocês mudaram. O B acho que está mudando de escola agora, não tá, B? E como é que é isso para você, assim? Na escola, quando eu fui pro sexto ano, juntou, tipo, tinha 2 quinto anos, daí juntou, tipo, da manhã e da tarde, juntou tudo. Daí, tipo, foi meio difícil porque o pessoal da outra sala era muito diferente da gente, era outra vibe, era outra coisa. Então, tipo, a gente teve que tudo se conectar, vamos dizer, mesmo não sendo um amigo do outro, daí isso foi passando e a gente foi virando um amigo do outro.
E agora é o meu último ano, eu estou no 9º ano, né? É o meu último ano lá da escola, depois eu vou para outro, no ensino médio, né? Mas é isso, tipo, é bem difícil quando você junta ou sai de uma escola e entra na outra. Porque são outras pessoas, são outras coisas que envolvem. Alguém mais quer falar sobre essa experiência de mudar ou de escola ou de uma classe? Quer falar? Então, quando eu mudei, principalmente, foi difícil, porque a única escola que eu lembrava de tinha ido é aquela, só que aí eu percebi muitas mudanças, que aquela outra escola, as professoras, elas eram muito ruins, e eu só percebi quando eu mudei de escola. Então, aí eu fui percebendo, talvez mudança às vezes seja boa. Ruim que jeito, assim? Tipo, as professoras nem deixavam você beber água porque você perguntou para você ir no banheiro. Elas achavam... Ela gritou comigo uma vez que eu pedi para ir no banheiro e aí depois eu bebi água. Então a mudança foi boa. Elas eram muito... A princípio tinha sido ruim, né? Difícil. É isso, né? Mas aí eu só percebi quando eu mudei de escola. Então aí eu percebi que às vezes mudança é boa. É verdade. Alguém mais? Mudou de escola esse ano também, né? Sim. Ah, a Júlia mudou, né? É verdade. Quer falar, Júlia? Não? Mas eu acho que é legal, vocês sabem o tanto que a gente é amiga, né? Que nós três somos amigas e amigas de verdade, ó. Cada uma mora num lugar, eu acabo morando mais longe, vocês ainda conseguem de vez em quando se encontrar, mas como a gente é amiga de verdade, como a gente se fala todos os dias, como a gente é importante uma na vida da outra. E foi por conta de uma mudança que se tivessem perguntado pra gente, vocês querem juntar aquela turma? A gente ia falar, não, de jeito nenhum. E foi por conta dessa mudança que eu entrei, né? Que eu acabei me aproximando delas. Então... Guerreira, hein, Rita? Entrou na panelinha. Nossa, entrei numa panela que fervia, gente. Uma panela de pressão. Porque ela tinha um grupo muito forte. Mas o que você quer dizer colocar a panela? É porque quando a gente fala panelinha, é uma expressão. Então, assim, tem uma panelinha, um grupinho que é muito fechado e que ninguém entra, entendeu? E eu fui chegando ali de mansinho, com esse meu jeitinho, sabe? Isso porque a Nina e a Luna, elas não gostavam de mim, só que eu só fui entrando até a gente virar amiga. Então, às vezes a gente faz isso e vale a pena. Vale a pena. Porque agora a gente é amiga há 5 anos. Respondemos sua pergunta, Cons? Sim. Você quer falar da sua experiência? Eu vou falar porque eu vou ficar com raiva. Então tá bom. Vocês têm, agora as meninas têm outra pergunta, ou B? Alguém quer fazer uma pergunta? Vai. Como vocês tiveram a ideia de entrar no Criar com Asas? Olha, vocês são os responsáveis por isso, sabia? Quando foi assim, foi muito engraçado, porque a gente, tirando o B, que é o mais velho, né? E depois a Júlia, mas assim, você, Valentina, a Paola e a Constância têm a mesma idade, muito próxima, né? Então, primeiro a Dedé teve o B. B, você sabe que nós fomos todos no chá de quando a sua mãe estava grávida? E foi uma fase que a gente se encontrava muito, assim, né? Eu lembro desse dia. Foi o dia que eu estava começando a namorar o papai, filha, para você ter uma ideia, naquela fase, assim. Foi mesmo, é mesmo. Eu lembro. A Paty já estava casada, né, Paty? Eu já. A Rita comeu todos os amendoins. Sim. Do chá de bebê do Bernardo. Ela e a Carol. Verdade, eu comi muito seu chá de bebê. Por isso que eu gosto. Como eu lembro disso? Eu lembro disso. Você. Cada um lembra de uma coisa diferente, né? Engraçado. Engraçado. Mas... do papai, que ele também gosta. Não, eu adoro amendoim. Nesse dia eu comi muito amendoim. Eu estava ansiosa que eu ia encontrar o papai depois. A gente voltou no carro, foi muito legal. Então o papai puxou de você? Pode ser. Aí, a gente... Bom, aí depois a Bé teve o B, aí a Paty teve a Júlia, aí a gente engravidou meio que no mesmo período da Valentina e da Paola, e aí nessa fase, logo que vocês nasceram, foi uma coisa assim de todo mundo ter que se mudar, né? A Dé ficou em São... Não, você estava em São Paulo, né, Dé?
Quando a Com nasceu, um pouquinho antes da Com nascer, eu mudei para São Caetano. E aí a gente ia mudar para os Estados Unidos. Você ainda ficou um tempo, né, Paty? Você que ainda ficou um tempo em São Paulo. Eu fiquei, deixa eu pensar, faz uns 9 anos, 8 anos que eu vim para Sorocaba. Então foi meio que no mesmo período, a gente cada um ia para um lugar. E É. aí a gente falou assim, caramba, como é que a gente vai manter essa relação? E assim, quando você vira mãe, quando você tem um filho, na verdade, muda muita coisa, e a gente queria trocar experiência. A Dé já tinha o B, a Paty depois já teve a Júlia, então a gente queria trocar experiência, uma ajudava a outra, né? Porque é tudo muito diferente do que a gente já viveu antes, e a gente conversava muito sobre isso. E aí a gente resolveu criar o blog Criar com Asas, que era assim, um lugar onde a gente escrevia sobre isso, mas para a gente escrever, a gente conversava. Então foi a ideia de ter uma sala de estar, né? A gente falava, é uma sala onde a gente pode sentar e conversar, mas que a gente publicava. E foi assim que nasceu, né? O Criar com Asas. Foi quase que uma desculpa, né? Para a gente ficar juntas e se ajudando, né? Assim, a gente escrevia porque a gente entendia também que era importante outras mulheres estarem com a gente, mesmo longe, porque é importante estar junto. Então, era muito importante tudo que a gente conversava. E daí a gente achava que se a gente colocasse para fora, escrevendo e publicando, a gente poderia também trazer outras juntas da gente, nem que fosse lendo, né? Ou conversando com a gente depois. E depois a gente percebeu uma coisa muito bonita que foi ter criado registros, memórias físicas disso, né? Assim, porque as lembranças, elas estão com a gente, mas muita coisa se perde, né? Às vezes falas de vocês, coisas engraçadas, ou algumas angústias que a gente sente, que depois é tão boa, outras coisas assim, que elas vão ficando para trás, mas que é importante a gente revisitar e lembrar, isso é importante. E foi assim meio orgânico crescendo também, né? Porque a gente começou com esses posts, com as nossas escritas, daí a gente resolveu colocar as falas deles, né? Que a gente até tinha um nome para essas falas deles. Como que era, gente? Eu esqueci. Papo de criança? Papo de criança, e daí a gente fez os mini contos, né? Que são os mini diálogos que a gente resolveu registrar, né, também. Daí a gente começou a colocar receita de mãe, que eram as nossas experiências que a gente tinha com livros, com coisas que a gente fazia com eles, né, faz ainda, claro, passeios, tudo isso a gente começou a colocar também no blog, o blog foi crescendo, então foi super orgânico, assim, essa coisa de criar, né, o Criar com Asas. Na verdade, não era Criar com Asas, vocês sabem que o nome era diferente, né? Ai, alguém acho que vai perguntar isso aqui. Ah, tá. A Valentina só me perguntou assim, mas quando vocês começaram, não existia o quê que você perguntou? Computadores, Zoom? Existia. Olha, Essa é boa. Tipo, vocês mudaram. Existia computador, não existia WhatsApp, né, gente? Como a gente se falava? Não, eu acho que não. Acho que o WhatsApp não. E Messages? Zoom não Messages existia antigo. mensagem, a gente se falava por mensagem. Messages. Sei lá, gente. Ai, eu nem lembro mais se era e-mail. Messages veio criado com o celular. E isso não é a gente. Não, esse é o cachorrinho de alguém deles, não é o... Então por que você apertou o botão? Foi sem querer. Mas a gente foi se adaptando, assim, foi evoluindo junto com a tecnologia, aprendendo, e a gente apanha pra caramba da tecnologia, como todos vocês sabem, né? Vocês que a gente fica assim, vem me ajudar com isso, como é que eu desligo isso aqui? Onde é que eu aperto o botão? E as meninas aí, alguém quer fazer pergunta? Paty, Paola, Júlia? Eu queria saber por que vocês escolheram o nome Criar com Asas. Eu não Acho que ficou baixo, fala de novo. Fala alto.
Peraí. Eu queria saber por que vocês escolheram o nome Criar com Asas. Então, Deu para ouvir, deu, né? deixa eu começar essa resposta. Na verdade, não era Criar com Asas quando a gente começou, era criar sem medo. Né? É uma coisa, aliás, tem algumas amigas minhas que me chamam de criar sem medo. Né? Eles me ou criar sem medo, não sei o quê. Mas criar sem medo. E assim, eu gosto muito desse nome. Mas daí vocês duas vão me contar um pouco desse nome e por que a gente trocou. Antes da gente falar por que trocou, eu quero perguntar para o Bernardo e para a Constância se eles têm ideia do porquê que as pessoas chamam a sua mãe de Criar Sem Medo e por que ela gostava desse nome. Porque você nunca tem medo? Não sei. Porque o jeito que... não sei, acho que o jeito que nossa mãe educou a gente, acho que foi um pouco diferente, tipo assim, não foi normal. Então, tipo, foi uma coisa arriscada que tinha que fazer, mas ela fazia as coisas sem medo, tipo, fazia. E as pessoas acham isso estranho, porque as pessoas têm medo dos filhos que aconteça alguma coisa com eles. Então, tipo, eles querem fazer alguma coisa, só que eles têm um medo de acontecer alguma coisa. Só que minha mãe, ela tinha esse medo, só que ela quebrou, tipo, vamos dizer, essa barreira. Eu acho que é isso, né? Quebrou essa barreira que, tipo, de educar diferente, de mostrar as coisas diferentes, de mostrar como as coisas diferente do que as outras pessoas. Eu acho que eu tenho um pouco dessa leitura da sua mãe, um pouco não, muito, assim, da sua mãe também, Bê, e eu sempre falo para a Dedé, assim, que ela sempre puxou muitas filas de coisa que às vezes ela fazia e falava com a gente, que na hora eu não entendia, e depois passava o tempo e eu falava, nossa, a Dedé já falava isso. E essa fala que você trouxe, ela traduz o porquê do criar com asas, porque, na verdade, a partir do momento que a gente quebrava um pouco do nosso medo, ou encarava o nosso medo, a gente dava asas para vocês, a gente dava liberdade para vocês. Então, essa era a nossa busca. Então, eu acho que vem meio que daí, né? A gente achava que medo era uma palavra, por mais que falasse sem medo, eu e a Paty, acho que a gente, uma época, brigou um pouco com isso, né? De achar que medo, ela podia ser um pouco negativa, tal. E aí, quando você joga o criar com asas, você joga para essa coisa da liberdade. Asas para vocês e asas até para a gente também, que estava aprendendo, que estava muito presa, às vezes, a coisas que as pessoas falam, mas como você falou, né, B? Tem gente que, isso não é normal, isso é normal. Mas o que é normal numa vida que é orgânica, numa criação que está começando? Então, era asas em todos os sentidos, assim, né? De se permitir mais, de explorar mais e de deixar que vocês explorassem. E não é fácil, tá? Porque a mãe tem medo pra caramba. Quer complementar a Paty ou o Dedé? Eu gosto também do Criar Sem Medo. Eu acho que traduz bastante isso. Tem muito a cara da Dé mesmo. Eu também te chamaria de O Criar Sem Medo. Eu gostei desse apelido. E tem a ver com tudo que o B disse. Não é que o medo não existe, mas a gente também tem que encarar algumas situações e encarar algumas escolhas e tem que ir, né? E tem. E a Dé é aquela que vai com o facão na frente. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que pegam o facão e vão abrindo o caminho para outras passarem. Tem gente que não passa, nem com o caminho aberto. Mas a Dé é essas que estão com o facão na mão. A gente tem muito claro isso, né? Os papéis nossos aqui são muito orgânicos também estabelecidos e a gente se reconhece neles. Automaticamente eles foram adquirindo seus lugares e é uma questão de linguagem mesmo, eu acho. Porque tanto criar sem medo como com asas, ele pode dizer a mesma coisa. Eu acho que no fundo, o intuito nosso é o mesmo. Mas é uma questão de linguagem. Sim. Quando você traz a palavra medo, ela te remete a algumas sensações. Sim. E o asas a outras. Sim. Então, a partir do momento em que a gente pôs para fora,
a gente queria realmente que essa comunicação fosse num lugar mais positivo, digamos assim. Não que o medo não seja, Sim. mas algumas palavras geram alguns sentidos um pouco estranhos para algumas pessoas, e a gente queria abrir, né? A intenção nossa é sempre abrir, então eu acho que por uma questão de linguagem mesmo, a gente optou por trocar o nome. Mas o sentido é o mesmo para a gente aqui, no fundo, no fundo. Eu acho que é isso. E a gente falando de desbravar aí, né? Vocês sabem por que a gente resolveu fazer esse episódio com vocês hoje? Não. Porque eu não sei, talvez seja uma data especial pro Criar com Asas ou não? Tem nada a ver. É o aniversário, sei lá, de 10 anos. Quase, B, mas é porque a gente completou 1 ano do podcast, que quem, de novo, pegou o facão e foi lá puxando a gente, né, Paty? Foi a Dedé. Ó, eu sou jornalista, eu comecei minha profissão trabalhando em rádio, e a primeira pessoa... Então, assim, né, sou jornalista, cubro publicidade, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre podcast... sou filha, a mamãe faz os trabalhos da mamãe de jornalista ainda. Em rádio não mais, mas hoje eu tenho um podcast. E foi a Dedé. A Dedé falava de podcast, eu pensava assim, gente, o que é isso que ela tá falando? Gente, ouve esse podcast. Podcast? E aí ela falou, ela ficou um tempão, era pra gente já estar comemorando talvez uns 10 de podcast, viu, B? Mas ela ficou um tempão lá falando na nossa cabeça, vamos fazer. Aí um dia ela falou assim, nós vamos gravar e eu vou editar. E aí foi assim que nasceu, e já faz 1 ano isso. E quando elas me falaram que eu estava de férias, elas ficaram aí segurando super, né, se falando, eu falei, caramba, 1 ano, não parece. Ao mesmo tempo que a gente já falou de tanta coisa que parece que faz mais, né? Eu tava pensando que era algum aniversário do Brasil Ahead que tinha as crianças que vocês queriam lembrar e que tinha fechado em alguma coisa. Não, isso foi um isso. trabalho da mamãe, mas que não tem a ver no Criar com Asas. Eu achava que tinha. Não, mas é 1 ano de podcast. É uma data especial, B, é isso mesmo. Passou muito rápido, não foi? Sim, Nem parece. muito Não rápido. parece mesmo, parece que vocês começaram, tipo, 1 mês atrás, mas tipo, foi tanta coisa, mas tanta mesmo que vocês falaram, né? Muitos assuntos, parece que foi há 10 anos mesmo. Verdade. De Se a tanto... Rita nem sabia o que era podcast, eu estava em Nárnia, né? Nárnia, porque assim, Pra mim parece que ela tá 2 meses. eu toda hora perguntava qual que é aquele nome daquilo que vocês falam mesmo, nem o nome eu sabia. Eu sou a pior tecnológica das 3 aqui. Mas vamos lá. Você tem um iPod que tem um negócio escrito podcast, e você nunca sabia o que era. Não, filha, eu precisei da Andréia para me explicar. Tinha um negócio que tava falando podcast, e você nunca sabia o que era. Não sabia. E Chama hoje, a hora que eu iPod. falei pra Valentina que a gente... É um iPod, tem podcast. Faz sentido, mas na minha cabeça não fazia. Quando eu falei com a Valentina que a gente ia gravar, ela falou assim, mas a gente não vai gravar de novo. Oi, eu sou a Valentina, a gente vai poder falar, né? Eu falei, vai. Ai, que fofo. Episódio 4. Porque tem uma coisa que pra gente é muito importante, assim, em relação a vocês, que é como a Paty falou, né, dessa organicidade que o blog teve, agora o podcast, que é como para a gente é importante acompanhar vocês e como são vocês que nos guiam, sabe? E para a gente é tão importante ouvir vocês, assim, eu sempre falo isso, né, filha, que vocês ensinam tanto para a gente que vocês não têm ideia, assim, e como vocês realmente direcionam a gente, né? E tá sendo tão gostoso ouvir vocês aqui, trocar e conversar, acho que a gente precisa fazer mais isso, né? Vocês podem trazer temas para a gente, vamos falar sobre tal coisa no podcast? Um dia a gente também pode fazer a troca, vocês perguntam sobre a gente. Fechado, vocês topam? Ótimo. Fechou. Vocês vão ser entrevistados. Boa. Ai, meu Deus. A Constância tem outra pergunta aqui, pode perguntar. Vamos lá, Com. Para você, Rita. Rita, como que é viver eu acho que é Summit,
tipo, é muito, muito mesmo diferente do Brasil. Como eu vou te falar que tem várias coisas. Summit, hoje onde a gente mora, é pertinho de Nova York, mas é o que a gente fala de subúrbio, né? Que é uma cidadezinha muito tranquila, parece muito a cidade que eu morei na minha infância, que é Ibirá, que é para onde eu vou quando eu vou para o Brasil. Então, isso facilitou muito, assim. Mas o que eu sinto de maior mudança, assim, quando você vai morar num outro país, além da língua, né, que aqui é tudo em inglês e tal, é a parte cultural, que isso até acabou direcionando a escolha do que eu faço hoje aqui, que a Valentina falou, você não é mais jornalista, porque hoje eu dou aula para crianças de língua portuguesa, crianças que vieram morar aqui, né, e eu sempre procuro trazer um pouco do que é a brincadeira no Igual Brasil. festa junina. Festas e cultura, né, Às filha? vezes você fez a gente fazer aqueles balãozinhos de festa junina uma vez que eu não tava fazendo aula. Porque às vezes, quando a gente vem morar aqui e as crianças não sabem. A Valentina, por exemplo, nunca foi num carnaval. Ela não Eu só sabe. fui numa festa junina que foi naquela festinha lá em Nova York. Festa junina você conhece que a gente fez aqui, mas assim, o carnaval, igual vocês vão aí em bailinho, que é uma coisa que fez parte da minha infância, ela nunca foi, porque nesse período nunca dava certo da gente ir para o Brasil, a gente procura ir sempre no Natal, então a gente tinha sempre acabado de voltar. E também, o Brasil para mim é um lugar muito especial, então eu quero muito ir para um carnaval um dia. A gente vai, a gente precisa ir. Mas é isso, assim, sabe, então tem a língua, tem essa coisa da cultura, e eu sendo mãe aqui, que conhecia as musiquinhas daí, o jeito daí, quando a Valentina foi crescendo, eu tinha que ficar, mas quais são as musiquinhas que as crianças aprendem aqui, o que é que elas fazem aqui, né? Aí tem a temperatura, né, filha? Você quer falar um pouco do frio, que aqui neva, é muito frio. Mas é uma coisa diferente, porque aqui o calor é igual daí, quando tá no verão, na primavera, começa a ficar muito calor, então todo mundo fica, tá frio aí, a gente, não, tá 35 graus. Tá porque agora aí é inverno, né, e aqui é verão, né, então as estações são trocadas. Então, acho que as principais diferenças são essas, é cultural, e aí a dificuldade de estar muito longe da família, né, com isso é difícil, assim, pra gente, de estar muito longe da família, de não poder, tô com muita saudade, vou lá passar o final de semana com a minha família, então a gente tem que se programar, né, não é simples, assim, sair daqui para o Brasil, a gente tem que ir o máximo que a gente pode, mas acho que as principais diferenças são essas. Você tem alguma curiosidade para saber em especial daqui? A escola, o ano letivo, eu falei para o B, né? Você está mudando de escola, porque aqui a Valentina está de férias, ela acabou o ano letivo em junho, né? E a aula dela começa, ela vai para o 4º ano em setembro agora, entendeu? Aí começa o ano. O ano lá começa em setembro. É diferente. O ano escolar, né? O ano letivo tá de escola. A Júlia falou que lembrou do Harry Potter. Mas assim, o ano letivo dela começa em setembro, é diferente mesmo. Dia 6 de setembro ela começa as aulas, ela começa o 4º ano. O Harry Potter ele começa dia 1. Dia 1 de setembro? Depende da cidade, depende da região, né? Que o B falou, né? São férias de verão, porque as férias de verão que são as mais longas. Então, como o verão aí é no meio do ano, acaba, né? E aqui o verão é no final do ano, então coincide com as festas natalinas, essas coisas. De vocês, não. Para mim é bem esquisito pensar que aí o Natal é no verão, que toda hora, quando aqui a pessoa fala Natal, todo mundo pensa em neve, floco de neve, casaco pesado. Mas você sabe que, apesar de tudo, para você ver o que é a influência de uma cultura na outra, a gente também pensa em neve quando fala em Natal aqui. É uma coisa muito estranha, Valentina. Você não tem essa sensação, porque a sua sensação é real de pensar em neve, porque aí neva. Então, você imagina, a gente aqui num calor de 40 graus, quando fala Natal, a gente pensa em neve.
É esquisito isso. Fala Os que não pensa. Natal, por exemplo, Exatamente. aquela nevinha, né, bolinha dentro aí, não faz sentido. Não, É, também. bolinha com neve. E nem neva. Sim. Não, é. Tipo, eu sempre quis Tem sabe, enfeite, Natal. Pergunta pra Valentina. Ó, a Paola tá perguntando um negócio, Valentina. Aí tem rena no Natal, não tem? Bem, não sempre neva no Não, Natal. ela perguntou se tem rena no Natal. Eu não sei. Rena? Eu não sei se tem rena. Ué, ela não tem rena aqui? Não é só no Natal, Paola. Tinha rena aqui Ah! no quintal. Ela quer saber se tem Dear. rena no verão, no Natal. Outono. Sabe o que é rena, né? Eu sei. Dear. Tem até no outono. É. O tempo mais que elas ficam é no outono. Quem fica maluco com as renas é o cachorro, né? Bosley! Bosley, quando Nossa, ele vê imagina a Pop. Meu Deus, A Pop ia enlouquecer atrás da rena, porque ela corre como uma ia rena. matar. Ela Eu ia matar a rena. Tem que segurar, viu, Paola? Tem que segurar. Ó, aqui de animaizinhos, ó, tem esquilo, tem raposa aqui que aparece no meu quintal direto. Tem Não chipmunk. direto, não direto. Ah, não direto é tipo, a cada 3 meses aparece uma raposa no quintal. Vocês sabem a diferença do esquilo e do chipmunk? Não. Chipmunk? Pois é, eu não sabia também. O chipmunk, sabe o Tico e o Teco? Sei, são eles, né? Eles são chipmunk, só que o chipmunk é desse tamanhinho assim, ó, tá cheio agora nessa época. Ah, o É Bosley. maior, né? Oh, Ah, que lindo. Ai, que bonitinho. Bozinho. É grandão. A Pop. A dama também. Meninas, a Ju tem uma pergunta boa aqui. Vai, Vamos lá. Ju. Eu acho. Tá. Vocês vão lançar o livro, né? Qual vai ser o nome e, tipo, quando que vai lançar? Assim? Qual vai ser o nome e Quanto que vai? quando? Quanto vai lançar? Então, Bom, O nome é Criar com Asas, né? Porque, na verdade, ele é, como a Paty falou, da materialização, né? É essa história toda que a gente contou vivendo com vocês, que a gente foi um processo muito bonito até de reler tudo, de decupar, de transformar, porque a linguagem da internet vocês sabem melhor que a gente, e de um livro é diferente. Então, às vezes estava lá, veja nesse link, não sei o que, não sei o que, a gente tinha que tirar isso, transformar. Então, o nome é esse. o nome tem um nome específico, né? Que a gente... Criar com Asas, 5 filhos, 7 anos de história. Não, 3 mulheres, 5 Ai, filhos. 3 7 anos. mulheres, 5 filhos, 7 anos de história. Isso Exato. é o número 357. vocês perceberam que do 3 Lindo. foi pro 5, então pulou 2 números. Aí do 5 foi pro 7, também pulou 2 números. É, tem sentido, tem sentido. E se tudo correr muito, muito bem, que vai acontecer, esse ano lançaremos nosso livro. Este ano. Esse ano não passa, já Não no passa. caminho, gente, já está no caminho. Já está. Bom, aqui em No caminho. casa a gente já teve uma degustação, né? Porque a gente fez um boneco e o boneco foi para a nossa casa. Então a gente já está vendo o livro, a gente já está folheando. Então a gente já tem uma degustação. Eu quero! Mas, ó, esse processo do livro, é importante até a gente falar para vocês, assim, que foi um sonho que começou lá atrás, e aí a gente tem que também agradecer a Paty, né, Dé, que puxou tanto a gente nessa história desse livro, quando a gente mal acreditava que era possível, deu tanta bronca na gente. Paola, Júlia, vocês pensam que é só vocês que levam bronca da sua mãe? A gente levou muita bronca. Mas no bom sentido, assim, e a gente... Sempre é no bom sentido, né, gente? Bronca de mãe. Vocês sabem disso, né? Não preciso explicar. Sempre no bom sentido, né? Sempre.
Mas, assim, foi um processo que, em vários momentos, a gente teve muitos motivos para desistir, porque não é fácil, assim. A gente, de novo, foi uma coisa de pegar lá o facão e desbravando, entendendo como é que funcionava, tal. Coisa que a gente achava que era de um jeito e, no meio do processo, descobria que era de outro. E não é um processo que foi simples para a gente, mas em momento nenhum, assim, sabe? Quando uma desanimava um pouquinho, a outra vinha. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente tiver esse livro na mão, que foi um processo que em momento nenhum a gente desistiu dele, porque tinha uma coisa muito importante nisso, que era ter esse registro da história de vocês, sabe? Para a gente isso é um presente muito importante, assim, às vezes a gente olha para ele e fala assim, nossa, como eu gostaria de ter tido esse registro da minha história, da minha infância, que um dia vocês vão poder mostrar para os filhos de vocês, para os amigos de vocês, para os netos de vocês, ou para quem quer que vocês queiram mostrar, entendeu? Para a gente é muito importante isso, assim, sabe? É isso, a gente tem esses registros, ele está pronto, mas existe toda uma parte burocrática, tem todo um trâmite. A gente nunca mexeu com essa parte editorial, a gente não tinha ideia do tamanho disso, de quanto seria isso, como seria isso, de que maneira isso é feito. E a gente está do zero mesmo, né? Nesse processo, caminhando. Então, foi uma longa gestação mesmo para ele nascer, porque a gente precisava de parceiros, a gente sempre precisa do outro, né? A gente precisa de outras pessoas sempre, e a gente sempre precisa encontrar também os nossos lugares, os nossos parceiros, as pessoas que falam as nossas línguas e que estão do nosso lado e que entendem, que respeitam os nossos processos. Então, isso leva um tempo. Às vezes a gente quer atropelar as coisas, quer fazer tudo muito rápido e não funciona dessa maneira, né? Mais uma vez a gente tem essa lição aí, como tudo, Aprendeu o tempo muito, né? todo. O tempo todo, que as coisas têm um tempo certo para maturar, para acontecer, para que elas aconteçam da melhor maneira possível. A gente precisa estar sempre atento, correndo atrás, mas atento aos sinais, se ouvindo. E esse processo está sendo bem bonito e ele vai ter um resultado bem bonito também, tenho certeza disso. Vai. Bom, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta para vocês. Chega mais perto aqui para todo mundo ouvir. Aí. Vocês sentem muita falta uma da outra por morar, né, longe? Tipo, a Rita mora muito longe daqui, né? Mas vocês sentem muita falta mesmo, assim? Você me colocou numa saia justa, viu, Consta? Eu tô numa cobrança aqui para encontrar vocês e realmente eu sinto muita falta, muita falta. Você não falou que a gente ia passar um pouquinho? Então, a gente ia e eu não conseguia passar direito, mas eu ainda estou tentando resolver isso. Ah, lá, ela quer também. A cobrança vem de todo lado. A gente vai se organizar para isso, mas eu sinto muita falta, porque eu acho que na pandemia a gente aprendeu que a tecnologia ela pode ser positiva também, né, para manter a gente em contato. E eu aprendi isso há muito tempo, quando eu mudei de país. Mas não substitui, não é a mesma coisa. Porque eu lembro que... Porque você não consegue abraçar a pessoa, você não pode só abraçar o computador, ele não vai sentir igual. Eu lembro que... um abraço. O cheiro, né, o toque, o olhar é diferente. Aqui eu tô com outro ambiente, com outras coisas acontecendo. Então, eu sinto muita. A tua mãe e a Paty são duas amigas assim que vão além, é uma irmandade que eu sinto por elas. Quando o bicho pega mesmo, é para elas que eu corro. Quando eu tenho uma coisa para celebrar também. Então, assim, a gente quando aconteceu tudo, a gente mudou, era uma fase muito assim. Eu lembro a Paty, que morava pertinho entre o meu trabalho e minha casa, né? Paty, tô passando aí. Aí ela sempre me esperava com um vinhozinho. Às vezes, Júlia e Paula, seu pai cozinhava, estava cozinhando, eu já comia ali mesmo. Então, assim, eu sinto muita falta delas, muita. Mas já que não dá para estar do lado, a gente encontrou um jeito de estar junto de alguma forma. Sim, né? Sim, pelo menos, né? Pra tá mais perto. Eu também, muita falta, eu sinto.
Eu também. E que morasse todo mundo perto. Ah, ia ser tão bom, né? Ia facilitar tanta coisa, né, gente? Ia facilitar bastante. Mas é isso também. É, Não é o que temos, mas o que temos a gente faz, né? O que dá para fazer, a gente faz, não é? É isso. E a gente precisa se organizar mesmo para que a gente possa, pelo menos, ter alguns momentos juntas de verdade. Precisa, é necessário, faz falta, faz parte. B, quer perguntar? Pergunta. Quando vocês criaram, né, e quando foram criando, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Eu vou responder primeiro, porque eu tenho muita dificuldade em registrar as coisas. Então, quando a ideia de escrever no blog veio, eu achei muito legal, muito bacana, mas eu tive que, no começo, até me forçar a fazer isso, porque eu tenho mesmo esse problema de registro. E, mais uma vez aqui, né, como a Rita disse, a Paty trouxe essa ideia do registro, e a Rita veio muito forte com o registro, porque a Rita, ela, né, trabalha com isso, então, elas trazendo isso me puxaram bastante, mas, para mim, a maior dificuldade foi essa escrita. Olha, eu vou no contraponto, então. A minha dificuldade maior é o podcast. Olha que coisa. Você está vendo? Por isso que é legal, né? Assim, a gente tem os nossos lugares. O podcast, para mim, é uma dificuldade de estar toda semana nesse compromisso, assim, e muitas vezes atropelada pela vida e falando, meu Deus, e agora? E agora? E me gera um certo pânico, assim, e agora, né? Eu gostaria de ter lido mais, feito mais, me preparado mais, então me gera. É sempre difícil para mim ainda, mas foi como a Dé disse, ela foi sendo levada pela gente, e eu sou levada por elas, e agradeço imensamente, porque depois eu acho sempre uma delícia, eu acho sensacional, fico muito feliz, agradeço elas o tempo todo e acho que sim, cada uma tem o seu lugar aí, seus desafios, mas por isso que é importante uma estar sempre junto da outra. E eu só faço podcast por causa das duas. Isso é muito claro para mim, assim. Elas me levam e estou muito feliz com isso. Para mim é engraçado que a minha maior dificuldade, B, é ainda a exposição, né? Eu sou jornalista formada, como eu já falei, já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, já trabalhei em mídia impressa há muitos anos, trabalho até hoje para alguns sites às vezes. Então, mas sempre falando do outro, dos fatos, né? E aí, quando eu tenho que me expor, são duas, na verdade. É a minha exposição, assim, de abrir, né, a minha vida, e o nosso blog, o nosso livro é sobre isso, né, sobre a nossa relação. E uma coisa que a mamãe sempre fala com você, e que eu te falo que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, que eu tive durante muito tempo, e que eu tento lutar contra isso, que é de querer a aprovação das pessoas. Eu não te falo sempre isso, que a gente não deve esperar só a aprovação das pessoas, a gente não deve viver em função disso, e é muito difícil isso para mim. Então, muitas vezes as meninas sabem, né? Elas, Rita, por que você está se justificando num texto que eu estava escrevendo? Por que você está justificando tanto isso? É o que você pensa, é o que você faz, é o que você viveu, tal. Então, para mim, a maior dificuldade, ela não vai nem na escrita, nem no... Não que não tenha fases, né, gente? Porque todo mundo tem fases. Às vezes você gosta muito de fazer uma coisa, mas tem fase que não sai, tem fase que você patina, tal. Eu também tenho meus dias que eu falo, caramba, queria ter me preparado mais para esse podcast, porque a gente estuda pra caramba, né? Tem temas que a gente lê, pesquisa, tal. Esse que está mais livre porque a gente estava contando com vocês aqui. Mas eu tenho muito essa dificuldade. Então, filha, aquilo que eu te falo, às vezes eu falo uma coisa para a Valentina, ela fala assim, mas você tem certeza que as pessoas também sentem isso? E eu falo assim, eu inclusive, né?
Então, acho que para mim é isso, B, é a dificuldade é a necessidade de ser aceita, sabe? Essa bobeira que às vezes a gente deixa de ser a gente mesmo, porque a gente quer que as pessoas aprovem o que a gente está fazendo, com o tempo e muito com a ajuda da Paty e da Dedé, eu fui entendendo que se é a minha verdade, se é o que eu acredito, se é o que eu vivo, eu não tenho que ter medo disso. Eu não tenho que depender da aprovação das pessoas, porque é a vida que eu estou vivendo. Então, para mim, o maior aprendizado desses anos todos de história que a gente construiu junto é esse, e continua sendo. Bom, eu não sei se a gente pode ir indo para o final desse episódio, que traz tantas coisas boas, né? A gente quer lembrar como a gente começou, com as perguntas, né, deles para a gente. Esse 1 ano de podcast, que foi muito importante, porque a gente se comprometeu a nos falar pelo menos uma vez por semana, né? Claro que a gente se fala quase todos os dias ali por WhatsApp, mas quando a gente entra assim no vídeo, é gostoso, a gente mata a saudade, a gente, como a Constância perguntou, se a gente sente falta do toque, mas pelo menos a gente está aqui conversando. Eu quero agradecer por eles existirem na nossa vida, por a gente existir uma na vida da outra, né, das outras, e assim, espero que a gente consiga se encontrar em breve, nós todos, né, nós 7, os 5 filhos, e nós 3, mulheres criadoras do Criar com Asas, que eu tenho muito orgulho, que é uma das nossas potências, é essa nossa plataforma Criar com Asas. Ai, que lindo! Ai, meu Deus do céu, tô emocionada. Que lindo. A gente se vê na tela já emociona, né? Eu também quero que a gente se encontre em breve. Também quero agradecer. Nosso encontro e essas crianças que impulsionam a gente na vida e em tudo, né? É isso. Eu também, é isso aí, assim. E aí a gente falou que não ia ter dicas, né? Mas eu vou dar uma dica aqui para as pessoas. Pare para conversar assim com seus filhos, ouça os seus filhos, ouça o que eles têm para perguntar, responda, é muito bom, tá? E vocês, crianças, nunca deixem de perguntar para a gente as coisas, e a gente sempre, né, defendeu isso, assim, da voz, da escuta, e essa escutativa, assim. Então, acho que essa experiência foi tão gostosa, né, dessa conversa em grupo, foi muito bom. Queria agradecer vocês também, crianças, por serem quem vocês são, por ensinarem tanto pra gente. E a vocês, meninas, é muito bom estar aqui. A você que acompanha a gente, que acompanha o nosso podcast, que veio até o final desse episódio e que está aqui com a gente também. Obrigada. Obrigada pelo apoio. A gente vai lembrar aqui mais uma vez que a gente tem um catarse.me/criar com asas, para quem quiser colaborar financeiramente com a gente a partir de R$5. A gente também agradece muito o compartilhamento dos nossos episódios, vocês seguirem a gente lá no Spotify ou na Apple Podcast ou em outro agregador da sua escolha. A gente também está no YouTube, a gente coloca todos os episódios na íntegra lá no YouTube, para quem preferir, para quem, por um acaso, ainda não conhece a gente, quer conhecer as crianças também, vai estar lá no YouTube esse episódio. Inscrevam-se lá, ativem o sininho para vocês receberem a notificação, isso ajuda muito a gente crescer, né, na nossa plataforma, conversar com mais pessoas, trazer mais gente para conversar aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos falar nosso tchauzinho, então? Hoje, um tchauzinho 7. Tchau, gente! Tchau! Hora do jabá.
Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch. Eu já faço agora. Mas, ó, a Constance quer mostrar a foto. Olha lá, Top! Olha lá. gente, ela tá enorme. Muito, muito. Vem cá, Rita. Gente do céu, que fofa! Rita, vem. Tem a Rita, a cachorra da minha irmã. Ih, ela é medrosa. Cadê a Rita? Cadê a Rita? Ai, a dama não dá pra chamar. Cadê minha xará? Deixa eu ver minha xará. A E elas Rita é ficam loira. Elas ficam numa boa, Dé? Bota ela em cima da cama. Ai, meu Deus, a dama. Ai, meu Deus. Pronto, já vamos ter que... Ai, que fofa. A Rita também, filha. Tem muito. Pipoca no colo. Ai, meu Deus, olha lá. Reunião dos cachorros. E aqui, dama, aqui. Aqui. Dama, aqui. Ó, agora que olha aqui. Olha aqui. Oi, dama. Ai, que fofa. Ai, que Nossa, vocês sofrem, né? Cachorro só. Cachorro só. Gente, a Rita não tá Não! Ai, meu Deus, na minha cama. Na edição. Ai, Olha lá, pipoca. Bom, gente, eu vou começar a editar. então tá. Gente, eu preciso fazer almoço. Também. Tá. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Fala tchau. É. Tchau.